Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é sábado, 22 de junho, estamos na 11ª semana do Tempo Comum, iniciando mais um dia, mais um sábado junto com a Virgem Maria. Sábado é um dia dedicado a ela, em que devemos pedir a sua intercessão e lembrarmos neste dia de sábado que quais são as práticas que devemos ver junto à Virgem Maria. Não esqueça de ver o seu texto, o seu rosário, de rezarmos apenas uma dezena, mas confiar a Nossa Senhora, as intenções, confiar aquilo que nós trazemos no nosso coração. E começa bem o nosso dia meditando a palavra de Deus, fazendo a nossa Lexio Divina, que é a nossa leitura orante, deixando que essa palavra ela venha cair na terra do nosso coração, que ela possa produzir o fruto devido e tomarmos as boas resoluções. Não esquecer que a cada Lexio Divina, a cada meditação da palavra de Deus, somos convidados, de fato, a tomarmos uma resolução para o nosso dia. O que é que essa palavra, ela transpassou o meu coração e hoje eu sou chamado a viver. Então, não esqueça de viver essa prática neste dia. Não esqueça de deixar no comentário do vídeo aquilo que você tem como ação de graças dessa fidelidade a essa Lexio Divina, essa leitura orante da palavra de Deus. Hoje também, nesse dia 22, a igreja celebra São Paulino de Nola. Paulino nasceu na França em 355 e faleceu na Itália em 431. De família nobre, brilhou na carreira política. Converteu-se ao cristianismo por influência de Santo Ambrósio e Santo Agostinho, e sobretudo da sua esposa, com quem abraçou a vida monástica, após repartir suas riquezas entre os pobres. Foi presbítero e bispo de Nola, na diocese de Nápoles. Que o seu testemunho e desapego e espírito solidário nos motive a seguir Jesus com total fidelidade. Então, mais um santo para confiarmos as nossas intenções, né? Este homem que soube repartir as suas riquezas, um homem doado, despojado, e que hoje traz para cada um de nós esse espírito solidário que nos ensina a essa oferta, a essa doação. Hoje também na igreja se celebra São João Fischer e Thomas More. João, grande literário e excelente pregador, foi bispo de Rochette, destacando-se como zeloso servidor dos pobres. Thomas, admirado por sua grande generosidade, hospitalidade e por seu humanismo, era chanceler do reino. Ambos se recusaram a apoiar as atitudes não cristãs do rei Henrique VIII e não se dobraram à sua vontade, mantendo-se leais ao Evangelho e à Igreja. Por isso, eles foram martirizados em 1535. O testemunho desses dois mártires ingleses deve nos ajudar a sermos servidores da verdade e da justiça do reino. Então, neste dia, confiemos estes dois mártires, né, São João e Thomas More. Peçamos a intercessão desse coração servidor do Evangelho e da justiça do reino. A liturgia da palavra de hoje vai nos trazer na primeira leitura, retirada do segundo livro das Crônicas. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá vieram prostrar-se diante do rei Joás, que, atraído por suas lisonjas, se deixou levar por eles. Os chefes de Judá abandonaram o templo do Senhor, o Deus de seus pais, e prestaram culto a troncos sagrados e a imagens esculpidas, atraindo a ira divina sobre Judá e Jerusalém por causa desse crime. O Senhor mandou-lhes profetas para que se convertessem a ele. Porém, por mais que estes protestassem, não lhes queriam dar ouvidos. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e ele apresentou-se ao povo e disse: Assim fala Deus, por que transgride os preceitos do Senhor? Isso não vos será de nenhum proveito. Ele também vos abandonará. Eles, porém, conspiraram contra Zacarias e mataram-no a pedrada por ordem do rei no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não se lembrou do bem que Joiada,
pai do profeta, lhe tinha feito, e matou seu filho. Zacarias, ao morrer, disse: Que o Senhor veja e faça justiça. Ao cabo de 1 ano, o exército da Síria marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, massacrou os chefes do povo e enviou toda a presa de guerra ao rei de Damasco. Na verdade, o exército da Síria veio com poucos homens, mas o Senhor entregou nas mãos deles um exército enorme, porque Judá tinha abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Assim, os sírios fizeram justiça contra Joás. Quando eles se retiraram, deixando-o gravemente enfermo, seus homens conspiraram contra ele para vingar o filho do sacerdote Joiada e mataram-no em seu leito. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não no sepulcro dos reis. Na leitura de hoje, nós vamos perceber o coração de vingança e de justiça do povo. Já começando ali desde a morte, de Joiada, que foi chefe de Judá. E aí Joás, que de fato ele traiu, ele foi diante do rei, foi traído e ao mesmo tempo quis se vingar nessa traição. E a gente vai percebendo ali que vai se passando de geração em geração. Começou com Joiada, que foi para Joias, que também mataram Zacarias, que se vingaram neles. E a gente percebe que a vingança no coração do homem vem já desde o princípio da vida, desde do Antigo Testamento. O coração do homem traz sempre uma vingança e um grito de injustiça e que quer fazer justiça com as suas próprias mãos. E a leitura de hoje vai nos mostrar a importância de entrarmos nessa escuta de Deus e, sobretudo, de percebermos não só o mal do irmão, mas também o benefício. Porque aqui a leitura vai dizer que ele não fez, o rei Joiada não se lembrou que Joiada também teve coisas positivas no coração de cada um, mas ao contrário, que um manda matar o filho do outro. Então a gente percebe nessa leitura de hoje que o Senhor nos convida a entrarmos nesse coração de misericórdia, mas que não faz justiça com as suas próprias mãos, mas que confia a justiça de Deus. O salmo de hoje é o Salmo 88. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito, e eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre, no teu trono, firmarei tua linhagem. De geração em geração, garantirei o teu reinado. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Pelos séculos sem fim, conservarei sua descendência, e o seu trono, tanto tempo quanto os céus, há de durar. Se seus filhos, porventura, abandonarem minha lei, e deixarem de andar pelos caminhos da aliança, se pecando violarem minhas justas prescrições, e se não obedecerem aos meus santos mandamentos, eu então castigarei os seus crimes com a vara, com açoites e flagelos punirei as suas culpas. Mas não hei de retirar-lhes minha graça e meu favor, e nem hei de renegar o juramento que lhe fiz. Então, o salmo de hoje também vai falar dessa vingança que é de geração em geração, do castigo que é feito. Mas o refrão do salmo de hoje é: guardarei eternamente para ele a minha graça. E deve ser isso que cada um de nós deve reter do salmo. Devemos guardar a graça eternamente, não o rancor, não a justiça das nossas próprias mãos. Mas ao contrário, lembrar que nós firmamos uma aliança com o Senhor. Como diz o salmista no início, Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito. Eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou odiará um e amarás o outro, ou se fará fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo: não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa.
Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida? Só pelo fato de se preocupar com isso. E por que ficais preocupado com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimos. Portanto, não vos preocupei com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia basta o seu próprio problema. O Evangelho de hoje é muito claro, né? O Senhor que vai nos exortar a confiarmos na providência de Deus, mas a renovarmos a nossa confiança no Senhor. E aí ele vai narrar, né? Vai fazer toda uma explicação questionando, ele vai dar o exemplo dos pássaros, da erva, mas o finalzinho do Evangelho nos chama a atenção, porque Jesus vai nos dizer, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá as suas preocupações. Então o Senhor nos pede de viver o hoje com confiança e abandono. Amanhã terá a sua preocupação, amanhã será um novo dia, mas hoje nós precisamos viver de forma fiel, buscando e confiando nessa bondade, essa providência de Deus com cada um de nós. E aí ele termina o Evangelho dizendo, para cada dia bastam seus próprios problemas. Então não vamos buscar problema amanhã, irmãos. Hoje já tem um problema para resolver, que devemos confiar no Senhor e pedir a Ele que nos inspire, né? O Senhor venha nos auxiliar em resolver os nossos problemas do dia a dia, mas muito mais do que o problema relacional ou um problema familiar, mas que o Senhor nos ensine a viver bem a cada dia, resolver os nossos próprios problemas internos e interiores. Então que neste sábado, junto com a Virgem Maria, renovemos a nossa confiança e nosso abandono no Senhor, tendo a certeza de que cada dia basta o seu dia, cada dia basta a sua graça. Tenhamos um belo sábado neste dia e que Deus os abençoe.